Bem-vindos a um episódio do Turismo em Destaque inteiramente dedicado aos 50 anos do 25 de Abril, aos fatores que permitiram o desenvolvimento do turismo e também às principais transformações turísticas do nosso país. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Numa semana em que celebramos os 50 anos do 25 de Abril, eu quero começar por agradecer a todos o facto, e sobretudo àqueles que mais de perto me acompanham, o terem instado a dedicar o episódio de hoje justamente aos contributos diretos e indiretos que a Revolução dos Cravos deu ao desenvolvimento do turismo nacional. E também não posso deixar de sublinhar que é uma enorme satisfação constatar que o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, continua a ser utilizado para colocar as perguntas ou, como é o caso, sugerir os temas a abordar. Foi justamente com esse propósito e para isso mesmo que ele foi criado, para que possa dar os seus contributos, as suas opiniões e, conjuntamente comigo, ajudar a fazer este programa único de comentário turístico. O meu muito obrigado e não se esqueça, programaturismoemdestaque@gmail.com, conto consigo. Em meio século, ou se quisermos, em 50 anos, é indiscutível que muita coisa mudou no nosso país, para além daquela que foi a mais óbvia mudança, que, claro está, foi a de regime. E mudanças essas que permitiram que hoje tenhamos um Portugal totalmente diferente em tudo, não só pelas profundas transformações que aconteceram no mundo e que, obviamente, depois também se acabaram por refletir no nosso país, mas igualmente e, sobretudo, também por aquilo que nós mudámos enquanto sociedade e enquanto economia. E que lá está, todas essas alterações tiveram reflexos nas diversas atividades turísticas e, consequentemente, no desenvolvimento do turismo português. Eu tenho a noção de não ter tempo, não ter espaço e, porventura, também nem sequer ter saber para aqui as enumerar todas, para além de reconhecer que, de certeza absoluta, inadvertidamente, algumas delas acabarei por não as referir. No entanto, e ciente da subjetividade das minhas escolhas, eu tenho para mim que houve 4 fatores que resultaram do 25 de Abril que foram cruciais para o desenvolvimento do turismo em Portugal. E quais foram então esses 4 fatores cruciais? O primeiro grande fator de desenvolvimento do turismo foi, sem dúvida alguma, a conquista da liberdade. Muito já foi dito por estes dias e a esse propósito, mas naquilo que respeita diretamente ao turismo, não é demais sublinhar a liberdade de movimentos, a liberdade de e para viajar sem quaisquer constrangimentos, seja cá dentro ou fora do país. Sem pessoas, não há turistas. E sem deslocação, ou pelo menos sem essa possibilidade, não há turismo. Mas a liberdade foi igualmente importante para garantir, para permitir a participação da sociedade civil na vida do país e na definição das suas opções estratégicas. Podermos dizer aquilo que pensamos. Escolhermos aqueles que nos representam pelo voto, tanto na política como nas mais diversas instituições, enquanto cidadãos, grupos profissionais ou até empresas, é, de facto, uma riqueza imensa. O segundo grande fator de desenvolvimento prende-se com a melhoria das condições socioeconómicas. O sucesso da Revolução também permitiu que a economia nacional se abrisse mais ao exterior e que, apesar de sermos pequenos, quer em dimensão territorial, quer em número de consumidores, a capacidade aquisitiva dos portugueses tenha vindo paulatinamente a melhorar e, com isso, o acesso a bens essenciais, como são hoje os produtos e os serviços turísticos, a estarem cada vez mais ao alcance de todos. Mas, igualmente, também permitiu a existência de mais livre iniciativa, da capacidade empreendedora e empresarial de se poder expressar livremente, não obstante os expedientes burocráticos que sabemos ainda persistirem, mas, no fundo, tudo isto possibilitou potenciar os nossos recursos e capacidades turísticas de Portugal. A terceira grande fator de desenvolvimento teve a ver com a adesão, ou se quisermos, com as adesões europeias. A entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, futura União Europeia, no espaço Schengen, na União Económica e Monetária, ou se quisermos no euro ou na moeda única, foram passos decisivos que permitiram ao país
ter meios que lhe possibilitassem recuperar, ou melhor, sair do atraso em que se encontrava na década de 70, desde a construção das infraestruturas diversas, das estradas aos hospitais, que se revelaram cruciais para a atração de investidores, tanto nacionais como estrangeiros, para a atividade turística, já que tornaram o país, todo o país, bem mais próximo e bem mais coeso, logo mais fácil de percorrer e visitar, expondo ao mundo o autêntico concentrado de diversidade turística que pode ser fruído em tão escasso território. E, finalmente, o quarto grande fator de desenvolvimento teve a ver, quanto a mim, com o progresso na educação e na qualificação. Seguramente, esta foi uma das áreas onde Portugal mais evoluiu graças à Revolução. O impressivo aumento da escolaridade dos portugueses, em que, e com ele, o saber e o conhecimento, permitiu-nos termos outras ambições, tanto pessoais como profissionais. Idêntica situação se passou, de um modo geral, em termos da capacitação profissional dos que por cá residem, o que impactou, desde logo, no aumento da produtividade. Mas também na ânsia por conhecer mais, por apreender o diferente, por descobrir o inovador. Ora, contactar com gentes de outros países, de outras sociedades, de outras culturas, seja lá fora ou cá dentro, é hoje em dia um complemento indispensável à educação e à qualificação profissional. E tudo isso foi impulsionado nestes 50 anos. No que respeita à valorização das carreiras e profissões turísticas, bem sei que ainda temos um longo caminho a percorrer. Contudo, há um facto que é inegável. É o tremendo salto em frente que o país deu desde abril de 74. Se a estes 4 fatores cruciais juntarmos a nossa característica inata, para não dizer mesmo genética, de bem receber, e não menos importante, a libertação do anátema de povo colonialista, que a Revolução também nos permitiu, encontramos aqui então os principais aspectos que alicerçaram o desenvolvimento do turismo em Portugal e nos possibilitaram alcançar e até mesmo superar muitos países que lideram o turismo à escala global, e, sem quaisquer tipo de preconceitos, de uma vez por todas, assumirmos como uma grande potência turística mundial. Antes de responder àquelas que foram, na minha opinião, as principais transformações turísticas nestes 50 anos, eu quero começar por aqui dar 2 notas prévias. A primeira, para dizer que, embora em meados da década de 70, quando se deu o 25 de Abril, Portugal não tivesse nem de perto nem de longe a projeção turística que tem hoje, o facto é que o turismo já se vinha desenvolvendo à escala global desde o final da Segunda Guerra Mundial e a um ritmo que o iria levar à liderança da economia à escala global no virar do milénio e que lá está, Portugal também acabou por beneficiar desse fenómeno. E a segunda nota, justamente para sublinhar que o Portugal turístico dos anos 70 registava alguma expressão no Algarve desde a década anterior e na Madeira. Tudo mais não estava acessível, não estava disponível, nem sequer sistematizado ou até sinalizado enquanto potencial turístico. Escusado é dizer que hoje, olhando para trás, verificamos o impressionante caminho que o turismo português percorreu a uma velocidade verdadeiramente estonteante e muito graças aos 4 fatores que identifiquei na resposta à pergunta anterior, os quais também só foram possíveis graças ao 25 de Abril. Dito isto, vejamos então quais aqueles que, em minha opinião, foram as principais transformações turísticas no nosso país neste meio século de revolução, ou se quisermos, nestes 50 anos de evolução do turismo português. O primeiro desses fatores de transformação foi Portugal ter se tornado um destino global. Para além do Algarve e da Madeira se terem afirmado crescentemente como 2 grandes destinos turísticos de projeção à escala global, foram seguidos nesse caminho pela região de Lisboa, dando assim corpo a um triunvirato das nossas principais regiões turísticas. Mas rapidamente foi perceptível que Portugal tinha muito, mas mesmo muito mais para oferecer e paulatinamente tem trilhado o seu caminho de afirmação turística, o Porto e o Norte de Portugal, o Alentejo e Ribatejo, o Centro de Portugal e os Açores, tornando-se também eles destinos crescentemente incontornáveis dentro de um destino bem mais vasto que é Portugal, e espelhando assim a diversidade e a qualidade globais
da nossa oferta turística, mas igualmente também espelhando aquilo que as acessibilidades permitem, nomeadamente o que as acessibilidades aéreas permitem fazer acontecer. A segunda grande transformação teve a ver com a construção do sistema turístico. Fruto da abertura política e económica e da melhoria das condições sociais, foi edificado e tem vindo constantemente a ser aperfeiçoado todo o edifício do sistema turístico, desde a regulamentação das diferentes áreas de atividade turística, à estruturação e criação de produtos e serviços, ao financiamento dos diferentes setores e investimentos, à proteção do consumidor, à formação e à qualificação dos profissionais e dos empresários, passando pela promoção turística interna e externa, pelo estudo dos mercados nacional e estrangeiro e da sua consolidação, até às questões hoje em dia mais atuais da sustentabilidade, da digitalização e da permanente modernização da cadeia de valor. Terceiro grande fator de transformação, a criação de um movimento associativo representativo. O turismo soube utilizar a liberdade conquistada e o estabelecimento de um Estado democrático para se expressar enquanto força viva da sociedade civil através de múltiplas estruturas associativas, empresariais, profissionais, sindicais e regionais, alcançando desse modo a sua emancipação, ou se quisermos a sua própria autonomia, num processo que não foi fácil e pelo qual teve que vencer inúmeros obstáculos, desde tentativas de absorção a outras, nomeadamente de descredibilização. Sendo uma atividade económica eminentemente privada, mas igualmente com enormes interações com o setor público, o turismo tem ainda produzido os melhores exemplos de parcerias público-privadas de que há memória no país. Quarto grande fator de transformação, a qualidade e a diversidade da oferta turística. Para conseguir chegar ao patamar de potência turística global, Portugal, através do seu setor público e, sobretudo, do seu setor privado, tem vindo a investir tempo, recursos e dinheiro em quantidades significativas ao longo dos anos, de modo a criar e a estruturar e a diversificar com atratividade, com autenticidade, com genuinidade a sua oferta turística, tangível e intangível, material e imaterial, de forma a apresentar aos consumidores propostas de valor de excelente relação custo-benefício. Os resultados obtidos são a melhor prova do êxito neste domínio. E, finalmente, o quinto ponto, ou a quinta grande transformação, que foi a afirmação económica e política do próprio turismo. Há 50 anos, ninguém diria aquilo que o turismo iria representar para Portugal. A evolução e o progresso que teve, a forma como se afirmou economicamente a ponto de há largos anos andar literalmente a carregar às costas a economia nacional, de ser o garante do equilíbrio da nossa balança comercial, responsável por 1/5 das nossas exportações, pela sobrevivência de várias áreas e setores da economia portuguesa, por uma parte significativa do emprego, por ser um fator de coesão social e territorial dos mais importantes, por ter obtido por mérito próprio o estatuto incontestado de parceiro social, por constante e sucessivamente conquistar notoriedade, prestígio e distinções internacionais e já agora por anualmente criar receitas que superam um PRR, um Plano de Recuperação e Resiliência, uma bazuca europeia para o nosso país. Hoje, o turismo é reconhecido pelos portugueses como fator de progresso e de desenvolvimento. Só é pena que em todos estes anos a política e os políticos não o tenham apreendido a valorizar tanto como a restante sociedade. Parece que ainda há quem viva no presente com a visão do dia 24 de abril de 1974. Para concluir, e apesar de ter noção que muito, mas mesmo muito mais poderia e deveria aqui ser dito, estas foram, na minha modesta opinião, as 5 principais transformações turísticas a que assistimos no pós-25 de Abril. Mas o que mais releva por tudo aquilo que disse é que sem revolução nunca teria existido evolução do e no turismo português. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal. Para isso basta carregar no botão preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.